4.4, aspectos emergentes de coordenação e de controle. Então, é a nossa última unidade, a nossa última aula, tá? Então, a gente começa falando aí de balanço scorecard, né? Nós temos algumas ferramentas que nós trabalhamos e são ferramentas de gestão, tá? Essas ferramentas de gestão, elas servem não só para a gente monitorar a empresa, mas ela serve também de monitoramento para a sociedade em si, tá? Então, tem algumas ferramentas que nós utilizamos, né? Alguns relatórios que nós realizamos, que nós aí aprimoramos, que nós fazemos, tal, e que esses relatórios servem para a sociedade, para os fornecedores, para os clientes, para investidores, acionistas, bancos, né? Enfim, a sociedade em geral serve para que essas pessoas ou essas instituições, elas tenham um panorama, elas tenham uma fotografia, tá? Do que a sua empresa faz em benefício da própria sociedade, digamos assim, né? Então, ela trabalha, ela ganha lucro, ela produz, ela emprega, etc. e tal, mas as pessoas querem saber a tradução disso em missão, em visão e principalmente em valores. O que essas empresas estão aí devolvendo para a sociedade, né? Qual é a criação de valor que essas empresas estão gerando em prol da sociedade? O que ela está devolvendo para a sociedade? Né? Então, o balanço scorecard, ele vai justamente parametrizar tudo isso, né? Então, o BSC, como ele é conhecido, é uma ferramenta de gestão que ele traduz a estratégia organizacional para indicadores de desempenho capazes de mensurar dimensões não financeiras, porque o balanço scorecard, ele não vê finanças, tá? Para não dizer que ele não vê finanças, ele vê finanças sobre uma outra ótica. Ele vê as finanças assim, o que a empresa fez, o que a empresa pegou do lucro dela ou de recursos financeiros dela e aplicou de retorno para a sociedade, tá? Então, é dessa forma, por isso que ele fala numa dimensão não financeira, né? Por exemplo, como satisfação do cliente, eficácia dos processos operacionais, proporcionar uma gestão inovadora que busca a criação de valor e o engajamento dos stakeholders, como clientes, acionistas, gestores, funcionários, sindicatos e fornecedores, tá? Então, é a devolução da empresa, né? É aquilo que, olha, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, agora eu vou devolver tudo isso, gerando valor para a sociedade, né? Vamos dar um exemplo, assim, bem grotesco. Por exemplo, uma indústria química, uma indústria de tinta, por exemplo, nós temos aqui em São Bernardo várias indústrias químicas, né? Vamos pegar aqui a BASF, por exemplo, fabrica tintas, aí essas coisas todas. A Volkswagen do Brasil também, né? Na produção de veículos, principalmente na cabine de pintura, por exemplo, né? Então, tudo isso, você tem um resíduo de tinta, você tem resíduo de produto químico, que isso sai na água, né? Sai no esgoto, digamos assim, né? Então, para que esses resíduos químicos não cheguem, de fato, na rede de água, ele passa por um tratamento dentro da empresa e depois é que essa água é despejada aí para a rede de esgoto. Então, você tem um tratamento interno de toda a poluição, por exemplo, que aquela empresa poderia estar gerando, tá? Se você passar pela Imigrantes, por exemplo, sentido São Paulo, do lado direito, quase chegando já no final da Imigrantes, né? Passando, eu não sei se é passando ou é antes daquele local de que fazem exposição, eu acho que é antes um pouquinho. Tem uma empresa ali, se você olhar do lado direito, tem uma empresa ali que tem um tremendo lago na frente da empresa, né? Tem um lago enorme ali, né? E muitas vezes as pessoas passam e falam assim, nossa, essa empresa tem esse lago aqui, para que ela quer esse lago aí, né? E se você reparar, você vai ver que tem ali uns patos andando no lago, né?
de um lado para o outro, os patos estão andando ali. É justamente isso, ela está mostrando para a sociedade, tá, que a água que ela utiliza ali é uma água tratada e que realmente esse tratamento ele dá certo porque tem algumas aves ali andando e aquelas aves estão ali na água, muito provavelmente mergulha, bebe água, etc. e tal. Então é uma forma dela provar que realmente ela está tratando aquela água. Tá? Então, esse é um dos fatores, um dos itens, né, que é apontado pelo Balance Scorecard. Então, é o que ela está devolvendo para a sociedade, né? Não é o que ela agride a sociedade, mas o que ela está beneficiando a sociedade de tudo aquilo que ela está fazendo. A Volkswagen no Brasil, a mesma coisa. O pessoal da cabine de pintura, quem conhece o ramo automotivo sabe disso e tal, que quando pinta o veículo, ele é mergulhado na tinta, mas depois tem um spray de tinta, né, que é feito pelo robô, aquilo cria uma nuvem de tinta, né? E essa nuvem, a gente sabe que uma parte desta nuvem, ela fica no ar e ela cai no solo, tá? E isso são partículas de produto químico que depois isso é lavado e cai na água. Então a Volkswagen também tem lá o seu tratamento de água, a forma que trata a água e tudo mais, para que depois essa água seja despejada numa rede de esgoto. Então é uma água tratada, tá? Então, o Balance Scorecard, ele vê justamente isso, né? Olha lá, gestão inovadora. Então, o que está se fazendo de gestão inovadora? Como é que é a gestão dessa empresa, né? O que ela pratica, de que jeito que ela pratica, como é que ela faz tudo isso, né? Criação de valor, o engajamento de investidores, de acionistas, dos diretores e tudo mais, tá? Então, para a prática do BSC, nós temos aí basicamente 4 etapas. Tá? Traduzir o que é missão, visão e valores para essas empresas, né? Entender o que é missão, visão e valores para as empresas, né? O que ela tem com referência a isso, qual é o conceito dela referente a isso. Traduzir a estratégia organizacional, ou seja, quais são os objetivos organizacionais da empresa, o que ela pensa fazer, de que forma que ela vai fazer, para quem que ela vai fazer, qual é o público que ela quer atingir, planejar e estabelecer metas, tá? E receber feedback estratégico. Então, com essas 4 etapas, né, ela consegue montar aí um BSC, um balanço scorecard. É claro que nesse balanço também, ele tem lá as informações econômicos financeiras, como todo balanço tem, né? Mas a maior parte deste balanço evidencia justamente a criação de valores, tá? Então, ele é um balanço diferenciado para demonstrar à sociedade o que aquela empresa tem aí de valores, tá? Então, os gestores também precisam adotar 4 perspectivas para que o balanço possa sair, né? Perspectiva financeira, perspectiva dos clientes ou dos consumidores, perspectivas internas e perspectivas de inovação e aprendizado. Então, por exemplo, vamos pegar essa empresa aqui, né, de aviação. Ela tem um balanço scorecard aqui, digamos assim, né, um demonstrativo, um gráfico que compõe o seu balanço scorecard, e ela tem lá as metas, né, financeiras, consumidores, internas e o aprendizado. E dentre esses 4 objetivos, ela tem lá meta, padrão, medida e qual é a iniciativa. Então, muito bem. Quais são as metas financeiras? Primeiro, eu quero ter lucratividade, eu quero aumentar a minha receita, eu preciso reduzir custos e eu preciso ter pontualidade nos voos. Tá? Então, essas são as metas do financeiro. Muito bem. Dentro da lucratividade que eu estou querendo, qual é o padrão? O que eu quero atingir de lucratividade? Bom, eu quero atingir 30% de lucratividade. O meu aumento da receita, eu quero ter 20%. Na redução de custos, eu quero ter só 5%. Então, eu quero aumentar bastante a minha receita e estou diminuindo um pouco o meu custo. Veja que aqui já é um indicador que, teoricamente, ele não está demitindo funcionário, ele não está fazendo
demonstrando aí nenhuma prática que ele esteja prejudicando alguma pessoa. Então, ele está dizendo, eu quero reduzir o meu custo em 5%. Tá? E eu quero ser a número 1 em pontualidade de voos. Então, esses são os padrões. Muito bem. Mas qual é a medida para que eu queira atingir 30% de lucratividade? É o meu valor de mercado. Então, eu quero subir o meu valor de mercado. O meu aumento de receita, é claro, eu preciso aumentar a minha receita por poltrona, por exemplo. E os 5% de custo, ele diz que quer reduzir o custo do leasing de aeronaves. Aqui já você tem a afirmação, porque todas as vezes que nós falamos reduzir custos, a primeira coisa que nos vem à mente, vamos ter demissão, né? E aqui ele está demonstrando que, na hora, a minha redução de custo de 5%, eu preciso diminuir o meu custo de leasing de aeronaves. Então, ele está buscando uma outra alternativa, né? E sendo o número 1 ali na pontualidade de voos, é um índice de aterrissagem pontual, ou seja, se eu sair pontualmente de um determinado lugar, desde que a viagem aconteça de uma forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, muito provavelmente eu vou chegar e ter uma aterrissagem pontual ou até mesmo uma aterrissagem antecipada do que aquele horário que eu coloquei, tá? Para quem está acostumado a viajar de avião, que eu sei que grande parte de vocês está acostumado a fazer isso, você pode reparar que a maior parte das aeronaves, né, elas sempre aterrissam antes do horário pré-estabelecido, né? Porque existe aí uma medida, tá? Isso já é feito proposital, né? Você sempre coloca um prazo um pouco maior, porque você tem uma folga se acontecer alguma coisa. Mesmo que aconteça alguma coisa, muito provavelmente aquele percentual que você colocou a mais vai ser suficiente para suprir aí um eventual atraso. A mesma coisa vocês precisam fazer, se é que já não o fazem, quando alguém disser assim para você, olha, eu preciso de um relatório assim, quanto tempo você precisa? Nunca diga, eu faço isso em 2 horas, 3 horas, mesmo você sendo capaz de fazer tudo isso, mesmo você sabendo que você já tem todos os números, todos os dados, tudo certinho, é só chegar lá, formatar, ou só chegar lá, apertar um botão, o relatório está na mão. Sempre peça um prazo um pouco maior do que realmente aquele que você realmente necessitaria, por exemplo, né? Então, se você acha que em 3 horas você monta o relatório, peça 5 horas, peça o dia inteiro, no final do dia eu te entrego. Se a pessoa questionar, diga, não, eu preciso levantar alguns dados, estão me faltando alguns dados, eu quero conferir outros, eu preciso fazer uma checagem, tem alguns dados lá que eu não estou confiando muito bem, eu quero conversar com fulano, com ciclano, para ver se é aquilo mesmo, eu tenho algumas dúvidas, então eu prefiro fazê-lo com mais cautela. A pessoa pode dizer sim ou pode dizer, não, é muito tempo, eu preciso que você diminua. Já que você faz em 3 e você pediu 5, você pode diminuir meia hora, 45 minutos, 1 hora, porque ainda você tem 1 hora a mais de prazo. Tá? O que vai acontecer? Você sempre vai entregar suas tarefas antecipadamente e você vai estar além da expectativa. Né? Então, nós precisamos sempre ir além da expectativa, porque a expectativa todo mundo faz igual. Né? Então, se nós quisermos ter destaque na nossa empresa, a gente precisa sempre ir além da expectativa. É o que acontece com essas empresas. Né? Sempre está aterrissando um pouco mais cedo, tal, porque tem um espaço a mais. Em relação aos consumidores, qual é a meta? Ele quer dizer assim, eu quero ter a menor tarifa para o meu consumidor, porque é claro, eu tendo uma menor tarifa, eu vou aumentar a minha receita. Veja que uma coisa está linkada na outra. E claro, qual é o padrão? Eu quero ser a número 1 em menores tarifas. Ninguém tem a menor tarifa do que eu. Qual é a medida? A classificação feita pelos consumidores através de uma pesquisa de mercado. Então, esta empresa, né, a Southwest Airlines, descobriu que os seus consumidores, através de uma pesquisa de mercado que foi respondido provavelmente
dos próprios passageiros que utilizam este serviço disseram que a empresa precisaria ter uma tarifa menor, né? Que seria interessante a empresa ter uma tarifa menor e etc e tal. Qual é a iniciativa que a empresa precisa tomar para isso? Gerenciamento da qualidade, um programa de fidelização dos consumidores, né? Então, ela vai diminuir a tarifa, mas ela, em contrapartida, ela vai tomar uma determinada iniciativa. Primeiro, vai gerenciar a qualidade. Então, quanto mais qualidade eu tiver, mais consumidores eu tenho também. E através desse número de consumidores, eu crio um programa de fidelização, né? E aí eu consumo reduzir a minha tarifa, porque você se torna um cliente fidedigno, um cliente fiel. Então, uma coisa vai fechando com a outra. Depois eu tenho ali os meus objetivos internos, claro, né? É toda uma equipe, todo mundo precisa estar na mesma página, na mesma vibe aí, né? E quais são as metas que eu preciso tomar internamente? Primeiro, a movimentação rápida do solo. O que significa a movimentação rápida do solo? São aquelas pessoas que ficam ali na hora que a aeronave chega, encostar a escada, já abrir lá o bagageiro do avião, né, para começar a retirar as malas. O carro de transporte já está ali também encostado. Então, a movimentação da limpeza, do pessoal que vai abastecer a aeronave para que depois ela saia, a checagem de tudo aquilo que precisa ser feito. Então, tudo isso precisa ser feito de uma forma rápida, né? Então, qual é o padrão? O padrão de 30 minutos. Então, eu quero atingir aí 90% dessa movimentação rápida do solo. Tá? Qual é a medida que eu vou tomar? Então, tempo de permanência no aeroporto, e isso vai fazer com que eu tenha uma decolagem pontual. Né? Então, quanto menos tempo eu tiver de permanência no aeroporto, mais tempo eu estou no ar, mais tempo eu estou viajando, mais tempo eu tenho de fazer viagens. Né? E, claro, todo mundo, quando toma um avião, né, quando utiliza esse meio de transporte, utiliza porque, basicamente, tem pressa, né? Se não iria ir de ônibus, ou iria de navio, por exemplo, ou qualquer outro tipo de transporte. Eu estou falando pressa aqui internamente. É claro que se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, para a Ásia tal, não tem outra coisa a não ser você ir realmente de transporte aéreo, né? Mas a decolagem pontual realmente é o que mais satisfaz, né? Além de outros serviços, é o que satisfaz o consumidor. Né? Não tem coisa pior do que você ficar dentro da aeronave presa e a aeronave não sai. E qual é a iniciativa? Um programa de otimização da duração do ciclo, ou seja, ela vai talvez retreinar essas pessoas que trabalham no solo, que são pessoas importantes, né? Para que esse trabalho seja otimizado de uma tal forma. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um transporte super seguro, um dos mais seguros do mundo. Né? E toda a checagem que é feita na aeronave quando ela está no solo, tanto pelos funcionários que estão no solo, como também pelo piloto, copiloto que estão dentro da aeronave, são coisas que precisam ser feitas com muita calma, muita tranquilidade, né? Não pode ser feito com pressa, né? Porque qualquer botãozinho ali que você aperta errado, pronto. Né? Alguma coisa pode acontecer de errado. Apesar de que hoje essas aeronaves são dotadas de uma tecnologia muito apurada, né? E que qualquer coisa que acontece, ela já starta ali no painel. Mas existe também ali o trabalho humano que não pode ser falho. Então, é necessário você ter um ciclo aí de treinamento dos funcionários. Esses funcionários precisam estar motivados, né? Precisam estar bem alimentados, né? Para que, né, bem descansados, para que não ocorra nenhum tipo de problema. Então, você tem que ter funcionários aí comprometidos, funcionários envolvidos, funcionários engajados, porque se alguém estiver bravo ali porque o Corinthians perdeu, imagina o que pode acontecer, tá?
Depois nós temos o aprendizado. Então, alinhamento da equipe de apoio nos aeroportos com as metas da empresa. Então, no ano 1 eu quero atingir 70%, no ano 3 eu quero 90%, e no ano 5 eu quero 100%. Então, veja que você tem aí alguma coisa de médio prazo, né? Qual é a medida? Um percentual do pessoal de apoio, que é acionista, e um percentual do pessoal de apoio, que é treinado, né? Qual é a iniciativa que eu vou ter? Um plano também de opção, de compra de ações pelos funcionários, treinamento do pessoal de apoio, enfim, outras atitudes que a gente possa tomar, tá? Veja que coisa interessante aqui também, que isso remete ao BSC e remete para a sociedade o que está acontecendo. Percentual do pessoal de apoio que é acionista, plano de opção de compra de ações pelos funcionários. Quando você transforma o seu colaborador em acionista da empresa, sócio da empresa, a postura desse colaborador passa a ser uma postura totalmente diferente, tá? Ela passa a ser uma postura com mais responsabilidade, com mais engajamento, com mais preocupação, né? Porque ele sabe que quanto mais a empresa tiver lucro, que quanto melhor ela tiver no ranking, mais ele vai tirar proveito disso também. Então, é interesse dele economizar, né, ter um custo baixo, trabalhar de uma forma rápida, de uma forma ordeira, ok? Então, tudo isso vai traduzindo para que realmente a empresa tenha sucesso. Ah, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, né? Nossa, eu adoraria trabalhar na empresa A, eu adoraria trabalhar na empresa X. Muitas vezes os seus colegas chegam e numa conversa aí, na sala de aula ou na cantina, e falam, estou trabalhando na empresa tal, nossa, porra, essa empresa é boa, é boa mesmo, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz não sei o que, ela faz não sei o que lá. Então, tudo isso é importante dentro da montagem do BSC. Empresa boa, vamos dizer também, vamos abrir aqui um parênteses, sem querer menosprezar nenhuma empresa, não significa que uma empresa boa é somente aquela empresa em que você tem ping-pong, que você tem escorregador, né? Que você tem uma mesa de pebolim e tudo mais, tá? Que você tem lá uma geladeira cheia de Coca-Cola, cheia de refrigerante. Empresa boa não é só isso, né? Empresa boa é muito mais do que isso, do que somente isso, tá? Então, você precisa mensurar realmente o que é uma empresa boa, né? O que realmente de valor essa empresa tem que te chame a atenção e que te leve lá para dentro para trabalhar dentro de uma empresa dessa, tá? Falamos durante todo o nosso curso, eu enfatizei várias vezes para vocês, né? Chamei a atenção, entre aspas, né? Do feedback, que o feedback é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter dentro de uma empresa, né? O seu diretor com você, você com os seus colaboradores, com os seus aí coordenados e tudo mais. Então, esse feedback, essa conversa, essa troca de informações, ela é importantíssima, né? E para que a gente tenha um feedback realmente efetivo, alguma coisa que realmente funcione, de que forma que a gente pode fazer tudo isso? Tá? Primeiro, você ser específico, né? Ser muito claro naquilo que você está falando, né? E focar o problema, não a pessoa, porque muitas vezes alguém vem para você e diz, olha, aquela pessoa está fazendo assim, 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 assado, né? Então você vai lá averiguar, vai tentar entender daquela pessoa ou de outros por que está acontecendo aquele problema, né? Então não é focar na pessoa, mas é focar no problema. Muitas vezes, bom, então o que está levando essa pessoa a causar este problema? Tá? Nem sempre é o colaborador que é culpado por alguma coisa que está acontecendo. Às vezes a própria empresa é culpada daquilo que está acontecendo. Tá? Então, a gente precisa focar no problema, ser específico nisso. Tá? Maximizar o retorno absoluto do feedback. Não um feedback aí relativo ou comparando com outros que porventura estejam acontecendo. Tá?
Então, o retorno absoluto, a pessoa te comentou alguma coisa, está esperando uma resposta sua, é para aquela pessoa que você vai dar a resposta, mas você vai maximizar tudo isso, você vai procurar fazer isso de uma forma rápida, né? E, claro, o retorno absoluto, quer dizer, o retorno em cima daquele problema, e não tentar comparar o problema que ela te trouxe com outros exemplos, com outros problemas. Tá? Ser pontual. Prometeu dar o retorno, você deu um prazo para esta pessoa, isso precisa ser, quando nós falamos ali ser específico, fazer isso de uma forma clara, você precisa quantificar esse retorno. Ó, depois eu vejo não é resposta. Tá? Então, olha, me dê aí 24, 48 horas, ou na pior das hipóteses, claro, dizer para a pessoa, olha, eu vou procurar resolver isso o mais rápido possível, mas não te prometo uma resposta de imediato. Eu preciso conversar com fulano, que não está aqui, preciso sentar com ele, preciso pegar ele de bom humor, por exemplo, tal, precisa ter um momento certo, etc e tal, para que você possa fazer tudo isso. No entanto, não custa nada, né, você de vez em quando procurar a pessoa que está aguardando esse feedback e dizer, olha, não esqueci, ainda não consegui conversar com fulano, não consegui conversar com ciclano. Então, você, queira ou não queira, você está dosando ali de alguns feedbacks para essas pessoas, né? Você está ali mantendo alguma coisa. Você está mantendo a pessoa informada, não está deixando ele totalmente desinformado, tá? E focar o futuro e incluir sugestões de melhorias. Tá? Toda sugestão de melhorias, ela precisa ser acatada, tá? E tudo isso que você acata, que você escuta, que você acolhe dos seus colaboradores, talvez você possa não utilizar naquele momento, mas você pode focar aí no futuro. Poxa, legal, bacana o que você me trouxe, não vou aproveitar agora eu não tenho oportunidade e tal, mas vou deixar isso em stand-by, vou deixar guardadinho, vamos ver se no futuro próximo a gente consegue implantar essa rotina, mudar essa rotina ou fazer alguma outra coisa. Tá? O feedback em 360 ele pode ser uma opção para suplantar as dificuldades típicas do feedback de desempenho. Né? O que significa o feedback em 360? Toda empresa é mobilizada. Né? Quando a gente fala em feedback 360 graus, é porque você está mobilizando todo mundo está dentro do contexto. Está todo mundo aí na mesma página, né? Está todo mundo recebendo as informações. Não só uma pessoa, duas, mas todo mundo está sendo cientificado de alguma coisa que está acontecendo. Tá? No entanto, esse feedback ele vai ganhar criatividade, credibilidade, perdão, se 4 fontes principais estiverem participando. Tá? Isso eu já comentei com vocês. Tem determinadas coisas que nós fazemos dentro da empresa que se nós não tivermos o aval de determinadas pessoas, você pode fazer reza brava, você pode fazer novena, você pode rezar 3 rosários no dia que não vai acontecer, tá? Porque serve de exemplo, ok? Então as pessoas miram como exemplo, como o herói, aquele cara é meu herói. O que ele fizer, o que ele pedir para mim fazer, eu faço de olho fechado. Tá? Então, se essas pessoas realmente não estiverem à frente, a maioria das vezes você não consegue efetuar uma implantação, uma rotina, alguma coisa. Tá? Primeiro, o chefe, né? Ou seja, aquele cara que está acima de todo mundo, ele precisa vir, né? Reunir com toda a equipe ou toda a empresa, se nós estamos falando em 360, por exemplo, reunir toda a empresa, chegar ali e falar, olha, gente, nós vamos fazer umas mudanças dentro da empresa, fulano, ciclano, beltrano são os responsáveis por esta mudança dentro da empresa, eu espero que assim como vocês colaborem comigo, eu espero que vocês colaborem com essas pessoas para que nós possamos ter sucesso dentro da empresa, tá?
Se ele fizer isso umas 2, 3 vezes durante todo o processo, maravilha. Você vai conseguir chegar lá no final. Se ele não der a cara a tapa, esquece, você não vai conseguir, porque as pessoas vão dizer assim, se o dono da empresa, que é o dono da empresa, se o chefe, que é o chefe, não está se importando com isso, por que eu vou me importar? Tá? E eu estou falando isso para vocês, com certeza, tá? Porque eu já vivi essa situação e isso realmente aconteceu, né? Se o chefe, o dono da empresa, não chegar lá e dizer assim, olha, façam o que ele está pedindo para vocês fazerem, não vai acontecer, tá? Depois os subordinados, é claro, aí você chegou ali à sua equipe, você chegou aos subordinados, né, aos seus colaboradores ali e tal, então você precisa ter essas pessoas engajadas, né? Essas pessoas precisam estar comprometidas com você. Lembra que a gente falou? Ah, aquele cara que está achando que vai ser demitido, não está com muita bola para fazer isso, não está dando muita bola para o que está acontecendo, muita importância, tal. Ele vai te causar um problema, então você precisa trazer essa pessoa para perto de você, né? Então, dá uma tarefa para essa pessoa, coloque essa pessoa à frente de alguma coisa, sente com essa pessoa, converse, seja muito esclarecido com ela, veja o que ela tem de dúvida, onde ela gostaria de participar, onde ela gostaria de colaborar, aí você consegue trazer essas pessoas para perto de você. Os colegas, claro, né? Todo mundo tem colega dentro da empresa, então é importante você trazer todas essas pessoas, né? Ou os colegas, clientes, fornecedores, as pessoas de fora, né? Essas pessoas também, quando você monta, por exemplo, o BSC, também são pessoas importantes na participação do Balanço Scorecard. Então, é importante você ter essas pessoas do seu lado, ali te apoiando, te ajudando, incentivando e tudo mais. E depois aí os próprios funcionários, aqueles que não são seus subordinados, são subordinados de outras pessoas também, precisam estar engajados, né? Então, por isso que os chefes, né, ou o chefe, ele precisa realmente estar à frente de tudo isso, até para fazer com que os outros, né, gerentes, os outros diretores, os coordenadores que estão ali, realmente eles assumam um papel de engajamento para que se atinja o objetivo, tá? Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, né? Principalmente quando a gente vai participar de reunião, talvez vocês até utilizem um mapa mental aqui, ou um mapa conceitual, né? Nas suas reuniões ou no seu dia a dia, tá? E esse assunto é um assunto muito interessante, é um assunto importante, principalmente para aquelas pessoas que são muito atribuladas, né? Ou pessoas que têm aí, digamos assim, um pouquinho de problema de memória, né? Como eu, por exemplo, que às vezes esquece uma palavra, esquece alguma coisa, etc e tal, né? É tanta coisa na cabeça que às vezes você falha aqui numa palavra, falha na outra, então você precisa se virar para poder lembrar aquela palavra, ao mesmo tempo que você não para o seu discurso, você continua falando, mas uma parte do teu cérebro, né, o teco ou o tico, não sei de qual lado, ele está ali martelando, poxa, qual a palavra que eu preciso lembrar? E a outra parte está funcionando e está falando, né? Mais ou menos igual galinha, né, que consegue olhar para um lado e para o outro com os olhos, né? A gente não consegue, ou a gente vira para a direita ou vira para a esquerda. A galinha não, ela consegue virar um olho para a direita e o outro olho para a esquerda, né? Por isso que ela está sempre atenta nas coisas. E é por isso que o globo ocular dela mexe bastante, vira bastante, tá? Então, o mapa conceitual, ou o mapa mental, ele vai justamente nos ajudar nesse ponto. Vamos entender um pouquinho o conceito disso, né? Os mapas conceituais têm origem no campo de estudo de ensino e surgem como uma ferramenta para organização e representação do conhecimento a partir de uma proposta para facilitar a aprendizagem significativa, que utiliza diagramas elaborados a partir de conceitos chaves. Mapas conceituais são representações gráficas equivalente a um diagrama, por exemplo, designando relações entre conceitos ligados por palavras.
forma uma estrutura com conceitos amplos até os menos inclusivos. Contribui para uma ordenação e a sequência hierarquizada dos conteúdos de ensino, promovendo estímulos aos alunos. Muito bem. Lemos o conceito, mas fiquei sem entender absolutamente nada. Vamos lá traduzir tudo isso aqui de uma forma muito prática e depois a gente vai ver alguns gráficos e vocês vão entender ainda de uma forma muito mais prática. Com certeza, todos nós, né, e principalmente vocês que estão aí estudando no seu dia a dia, né, tem matéria para ler, material para ler, livro para ler, aba para abrir, ler isso, ler aquilo, etc. e tal. E muitas vezes você começa a ler o livro e quando chega na última linha do último parágrafo daquela folha, você não lembra absolutamente nada do que dizia o primeiro parágrafo. Tá? E aí a gente fala assim, nossa, minha memória está ruim, eu não estou conseguindo ler, eu não consigo lembrar das coisas, eu estou me esquecendo disso, estou me esquecendo daquilo, etc, etc, etc. Então, o mapa conceitual, o mapa mental, ele vem justamente nos auxiliar neste ponto. Quando você estiver lendo alguma coisa, ou quando você, por exemplo, tiver que dar uma aula, tiver que dar uma palestra, tiver que falar alguma coisa para alguém, participar de uma reunião, né? De repente você vai ter uma reunião aí de briefing, por exemplo, vai participar de um brainstorm, né? A empresa contratou uma consultoria, você está indo lá participar e vai dizer alguma coisa da empresa, etc e tal. A gente já começa tendo ali um friozinho, né? A gente começa a ter uma dor de barriga, um calafrio, começa a suar, mas eu não sei falar na frente dos outros, eu tenho problemas e aquela coisa, eu tenho medo de esquecer, etc, etc, etc. Então, qual é o macete para tudo isso? É o que o mapa mental nos ensina. É você fazer associações de palavras e, através dessas associações de palavras, você não vai esquecer um determinado assunto, tá? Então, uma palavra vai puxar uma outra palavra, né, que vai te inserindo num determinado assunto, e você consegue discorrer neste assunto, né? Então, a maior parte de nós, professores, trabalha justamente desse jeito. Você tem palavras-chave, né, e através dessas palavras-chave é onde você vai discursando todo o assunto que você precisa discursar. Tá? O fato de eu estar lendo aqui o slide para vocês é porque essa aula está sendo gravada e pode até ser que determinados colegas que estão presentes na aula não estão tendo acesso a um computador, estão assistindo essa aula ou escutando essa aula pelo celular, ok? E torna-se difícil a visualização do slide, né? Até porque depois também alguém pode querer escutar essa aula, né? E não vai ter visualização, vai precisar só escutar. Então, o motivo de eu estar lendo o slide é justamente por causa disso. Tá? Se fosse na sala de aula, não, o slide estaria posto lá e a gente estaria discorrendo o assunto e o slide só estava lá como uma fonte de consulta para chamar atenção sobre alguma coisa. Então, é assim que a coisa funciona. Então, se você for participar, por exemplo, de uma reunião onde você precisa expor alguma coisa, expor um assunto, discursar sobre um determinado assunto, falar sobre alguma coisa, etc. e tal, procure palavras-chave dentro de um texto que você precisa falar, né? É claro que você vai dar uma lida naquele texto, tá? Precisa ler, óbvio, né? Não é só pegar a palavra-chave, porque você precisa entender o contexto daquele texto, você precisa entender o assunto, né? Senão você vai começar pelo fim, vai terminar pelo começo, vai omitir o meio, informações importantes. Então, você precisa ter uma ordenação, começo, meio e fim. Mas você vai estruturar tudo isso através de palavras-chave, né? Então, o que é o mapa conceitual aqui? Através desse gráfico que a gente está podendo visualizar. Então, você tem lá, ó, o mapa conceitual. O mapa conceitual são representações gráficas. Então, para você montar um mapa conceitual, por exemplo, você pode montá-lo através de um gráfico. Então, você tem uma palavra-chave que vai te puxar uma outra palavra.
aí te remete a 2 caminhos, você comenta de um, depois você comenta do outro, e assim sucessivamente, tá? Então, o mapa conceitual são formados por conceitos menos inclusivos, né? Mas também conceitos mais amplos, né? Menos inclusivos, mais amplos. Ou seja, eu estou discursando alguma coisa, aquilo não é muito importante, mas quando eu vou me referir àquilo, eu me refiro de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, de uma forma mais abrangente, ok? O mapa conceitual, ele contribui com a ordenação dos conteúdos de ensino, por exemplo, tá? Então, você precisa ter uma ordenação de alguma coisa que você vai fazer, tá? Então, você tem o começo, o meio e o fim. Isso precisa estar dentro de uma ordem. No caso aqui, a ordenação dos conteúdos de ensino, por exemplo, o seu. Você vai estudar alguma coisa, você precisa saber o que você vai estudar, o que é mais importante, o que é menos importante, você vai colocar tudo isso dentro de uma ordem, né? O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, e assim sucessivamente. Assim você não perde tempo com coisas que não têm um valor significativo, mas que você conhece o assunto, tá? Os mapas conceituais também, eles vão fazer relação com conceitos e com palavras. Então, se eu esqueço alguma coisa, esta palavra que eu anotei ali vai me remeter ao conceito. Ou se eu esqueci uma determinada palavra, o conceito que tem ali, né, que me lembra, vai me remeter à palavra. Então, é assim que funciona o mapa conceitual, né? Então, quando eu precisar estudar alguma coisa, quando eu precisar me dirigir a alguém, falar alguma coisa para alguém, eu faço um mapa conceitual, né? Eu estudo através desse mapa conceitual, né? Eu vou me dotar de conhecimento através desse mapa conceitual, para que depois eu possa transmitir as informações importantes para as pessoas do meu grupo, para as pessoas que estão ali presentes, né? Desta forma, se você trabalhar desta forma, você muito provavelmente não vai deixar passar nada em branco, né? Por isso que é importante você fazer anotações, fazer rascunhos, anotar os assuntos, o que te chamou a atenção, né? Para que você possa fazer tudo isso. Por exemplo, eu fiz umas anotações, só para dar um exemplo, eu estava fazendo algumas verificações aqui no AVA, né, de material que eu precisaria ter postado, estava fazendo uma conferência, etc e tal, não sei o quê. Aí eu marquei aqui assim para mim, macroeconomia, dia 9/11. Qualquer pessoa que chegar aqui e pegar macroeconomia 9/11 não vai entender absolutamente nada, né? Mas para mim, esse pequeno mapa conceitual diz muita coisa. Porque eu sei que macroeconomia é uma disciplina, dia 9/11 é uma aula, e que eu preciso pegar um material deste dia, desta disciplina. Então, percebe? Eu tenho aqui duas palavras, dois momentos, né? Uma palavra e uma data, que me remetem àquilo que eu preciso fazer. Tá? Então, eu não preciso montar uma ata, né? Eu não preciso fazer um texto de 10 páginas, muito extenso, para poder lembrar um determinado assunto, né? O que eu não posso esquecer é onde eu anotei, que isso também às vezes acontece. A gente faz uma série de anotações e depois não sabe onde colocou, né? Então, aí você coloca aquela linhazinha vermelha no dedo para lembrar que você anotou alguma coisa que você precisa fazer, né? Basta também não acontecer de você olhar para o dedo e falar assim, meu Deus, quem foi que amarrou essa linha no meu dedo e para que isso está aqui, né? Pode acontecer, também pode acontecer, tá? Mas essa é a importância aí do mapa conceitual. Então, como é que eu elaboro aqui o mapa conceitual, embora eu já dei algumas dicas para vocês aí. Mapas conceituais são mapas criados a partir de uma questão focal, alguma coisa que você focou.
Essa questão constitui o contexto do que pretende se compreender ou representar. Essa questão se relaciona com os demais conceitos. Então, você tem uma questão focal. Então, tá aqui, ó, macroeconomia 9/11. Foquei naquilo que eu quero, tá? As ligações podem ser de duas naturezas. São chamadas de diferenciação progressista ou verticais, que são relacionadas à hierarquização dos conceitos, de conceitos mais inclusivos para conceitos menos inclusivos, e a reconciliação integrativa, que procura fazer relações entre os conselhos de galhos diferentes, podendo integrá-los, procurando integrá-los. Muito bem, como é que isso funciona? Vamos lá. Quando o mapa conceitual for realizado a partir de um texto, deverá ser feito do seguinte modo. Então, como eu disse para vocês têm um texto para ler, você vai fazer uma explanação de alguma coisa que você está seguindo ali todo um roteiro, tá? Então, você não pode fugir do assunto, você tem coisas importantes, e você não pode simplesmente ficar ali parado com o papel na mão lendo, né? Não é assim que funciona. Se você está fazendo uma apresentação, então você está apresentando, você está olhando para as pessoas. Não é assim quando nós apresentamos alguém para alguém, né? Você chega para um colega seu tal, e vai apresentar alguém, você não olha para a pessoa e diz, ô fulano, esta aqui é ciclano, esta aqui é ciclano. Ciclano, esse aqui é meu colega de faculdade, esse aqui é meu professor, esse aqui é meu colega de trabalho, etc. e tal. Você não fez um papel, você não fez uma fichinha que você leu aquilo, né? Você falou aquilo de uma forma espontânea, olhando para as pessoas. A apresentação também tem que ser feita dessa forma, tá? Então, como é que a gente monta aí o mapa conceitual? Primeiro, aquilo que eu disse para vocês que é importante, fazer a leitura do texto. Você não precisa decorar esse texto, você precisa ler o texto. Bom, se você tem essa capacidade de leitura dinâmica, de decorar fácil o texto, bacana, muito bom. Mas a maior parte das pessoas tem uma certa dificuldade, principalmente se você tem palavras técnicas ali no meio, termos que não são muito conhecidos das pessoas, até mesmo um termo que está ali naquele texto, você tem uma certa dificuldade para lembrar o que significa aquela palavra. Tá? Então é importante você ler o texto antecipadamente. Uma vez, 2, 3 vezes, dependendo da sua disponibilidade. Escolher e destacar cerca de 15 conceitos principais desse texto. O que está te chamando a atenção nesse texto? O que o texto fala de principal? O que ele tem de principal ali no texto? Todo texto tem conceitos principais, né? São palavras-chave que tem ali no texto que vai te chamar a atenção para o restante de todo o texto. Tá? Agrupar esses conceitos e organizá-los em uma estrutura hierárquica. Qual é a importância desses conceitos? O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro? Né? Porque depois esses conceitos, eles vão puxar outras palavras. Então, você precisa hierarquizar tudo isso. Né? Quando estiver satisfeito com o agrupamento e hierarquização desses conceitos, você vai ligá-los com palavras ou frases de ligação que expliquem a relação entre eles. Tá? Então, você separou aí 15 conceitos e esses conceitos separados, eles não te levam a lugar nenhum, são palavras soltas no papel, ok? Nós falamos 15, mas de repente você pode ter mais conceitos, né? Você pode puxar mais, né? Quando você separou todas essas palavras, você vai colocar em cada palavra dessa uma frase ou alguma coisa que vai fazer com que uma determinada palavra que você está falando ou lembrando e lendo aquela frase, vai te levar a uma outra palavra, a um outro conceito que vai te levar numa outra frase e assim sucessivamente. E dessa forma, você vai discorrer todo o texto. Tá? Então, uma palavra isolada, ela é só uma palavra isolada. Mas quando ela está ligada, né, aí são
galhos, né? São pernas, são braços que você está interligando. Então, uma palavra vai trazendo um outro assunto, que vai trazendo um outro assunto, que vai ligando numa outra palavra, e assim sucessivamente. Quando chega no final, você conseguiu explanar todo aquele texto, você conseguiu colocar tudo o que você precisaria colocar, né? E por último, você ramifica isso através de galhos e através de pernas, a cada nível hierárquico, né? E como é que isso funciona? Ele vai ficar desta forma aqui, né? Então, você tem aqui, ó, para elaborar um mapa conceitual. É daqui que você está fazendo, né? É daqui que você está partindo. Então, primeira coisa, ramificação dos galhos. Você vai criar ali vários galhos, né? Você deve primeiro identificar conceitos importantes para que depois você explique esses conceitos. Às vezes tem pessoas que começam a explicar um determinado assunto sem conceituar a importância daquilo, né? Primeiro eu preciso conceituar para depois explicar aquilo. Eu preciso dizer, olha, por que isso aqui que nós vamos fazer é importante? Muitas vezes você não consegue trazer as pessoas para perto de você justamente por causa disso. Você fala, e a pessoa diz assim, não entendi nada, não estou vendo nada de importante no que ele falou. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque você não conceituou na frente a importância daquilo, ok? Para que depois você possa explicar, tá? Os conceitos, eles devem se relacionar entre si. Você não pode ter uma colcha de retalhos, tá? Uma coisa, aliás, perdão, você até pode ter uma colcha de retalhos, mas um retalho precisa estar costurado no outro. Um precisa estar interligado ao outro, senão você vai ficar totalmente perdido. E de que forma eles vão se relacionar entre si? Primeiro, de uma forma hierárquica, ou seja, grau de importância, e dentro desse grau de importância, ele precisa estar organizado. Tá? E para você ter isso no grau de importância e isso estar organizado, você precisa e deverá usar a sua criatividade. Né? Ou seja, eu tenho conceitos importantes, eu vou explicar esses conceitos estão relacionados entre si por grau de importância, de uma forma organizada, mas eu preciso ser criativo em tudo isso que eu vou colocar para todas essas pessoas. Então, basicamente, você vai colocar aí, vai montar uma árvore, né? Você vai ter lá conceitos importantes, palavras-chave importantes. Cada palavra ela pode ter uma ou mais ramificações, depende do assunto que você está discorrendo, depende de quantos conceitos você tirou daquele texto, daquela palestra, daquilo que você vai passar, né? Nós estamos falando aqui de gestão, e para você ser um bom gestor, né, você precisa explicar, você precisa ser uma pessoa muito clara naquilo que você explica, numa pessoa muito transparente, né? Numa pessoa que realmente faz com que as pessoas entendam aquilo que você está falando, compreendam aquilo que você está falando. Então, essa é uma das maneiras, uma das formas de você poder passar aí para as pessoas, tá? O mapa conceitual também, ele pode ser utilizado, por exemplo, para você estudar, né? Para um concurso, para uma prova, né? Você vai participar de uma entrevista, você vai fazer lá uma série de testes, aquela coisa toda. Então, o mapa conceitual ele pode te ajudar muito nisso, para você estruturar a sua entrevista, né? A internet ela traz aí vários modelos, você pode conversar com pessoas, como é que vai ser a entrevista, como é que não vai, como é que não acontece, como é que acontece. Você pode montar um mapa conceitual baseado nesses assuntos para você poder estruturar tudo isso, né? Mas isso funciona bastante se você for estudar para uma prova, se você for estudar aí apresentação de um trabalho, tá? Quando você monta um mapa conceitual, vai fazer com que você deixe de ler o slide, tá?
ou deixe de ler uma determinada informação que está ali na tela. Aquela informação é para as pessoas lerem, não é para você ler, é para as pessoas lerem, tá? Então, o mapa conceitual ajuda muito nisso. Além do que, quando você está falando para as pessoas percebem que você, no assunto, tem começo, meio e fim, um assunto está puxando o outro, poxa, que coisa interessante. Lembre-se da criatividade aqui, né? Que você está mostrando tudo isso de uma forma criativa, então você chama a atenção, você ganha produtividade nisso, né? Você passa credibilidade naquilo que você está falando, tá? Então, é importantíssimo. Então, fica aí uma grande dica para vocês do mapa conceitual, tá? Aí nós temos também gestão de performance. O que significa gestão de performance? Tá? Cada vez mais as organizações buscam por modelos de gestão voltados para a valorização dos ativos intangíveis. Então, você é um ativo intangível, você é o capital intelectual da empresa, e é isso que a empresa está buscando. Cada vez mais ela está buscando essa valorização, ela está buscando este funcionário. Principalmente os relacionados às pessoas, suplantando o velho modelo de busca eficiência produtiva. Olha que coisa interessante quando estamos falando de gestão de performance. A empresa está deixando de buscar pessoas pelo velho modelo de busca por eficiência produtiva. Ou seja, olha, eu tenho 3 faculdades, eu fiz especialização na Bulgária, eu fiz inglês, francês, espanhol, mandarim, mandareu, mandar aos outros, enfim, eu tenho um monte de coisa. Será que esta pessoa é uma pessoa produtiva? Será que ele é um ótimo capital intelectual? Será que ele é um ativo intangível fenomenal? O que as empresas estão procurando? Muitas vezes, um funcionário chega lá e diz assim, ou o entrevistador pergunta para ele, bom, me diz aí como é que é a sua vida, o que você faz, o que você fez, né? Me fala um pouco aí da sua experiência profissional. Aí ele fala assim, bom, eu levanto 5 horas da manhã, eu faço café para minha família, tomo meu café, depois que eu tomei o meu café, arrumei a mesa para a família tomar o café, porque eles levantam mais tarde do que eu, vou cuidar da minha higiene pessoal, vou tomar banho, vou me lavar, me trocar, etc e tal. Aí eu pego a minha mochila, eu saio, eu caminho 3 quarteirões para tomar o meu transporte coletivo, fico mais ou menos ali, eu tenho esta sorte, essa graça, tal, fico mais ou menos 20 minutos, 30 minutos dentro do transporte coletivo, desço, aí eu caminho mais 4 quarteirões até a empresa que eu trabalho, aí eu trabalho lá de manhã até a hora do almoço, etc e tal, saio para almoçar, tenho 1 hora de almoço, faço geralmente o almoço em 30 minutos, 40, às vezes 45 minutos, os outros 15 minutos eu sempre tenho um livro ou alguma coisa da faculdade para dar uma lidinha, alguma coisa para ler, então esse é o momento que eu dou uma lida, ou então, para dar uma descontraída, eu entro um pouquinho nas redes sociais, vejo o que está acontecendo, as notícias e tal, volto de novo para o trabalho até mais ou menos 5 horas da tarde, às 5 horas da tarde eu largo ali o meu trabalho, aí eu tomo outro transporte coletivo para ir até a faculdade, e nesse meio tempo que eu estou indo até a faculdade, eu estou lendo alguma coisa, porque eu já estou me antecipando a matéria que o professor vai dar, ou estou lendo alguma coisa que eu preciso fazer, algum exercício, alguma coisa relacionada com a faculdade. Chego na faculdade, vou até a cantina, e aí procuro comer alguma coisa. Sabe como é que é? Não posso gastar muito, porque eu também não ganho muito. Então, procuro comer alguma coisa ali para dar uma enganada no meu estômago, depois eu vou para a aula, e na aula eu tento participar da aula quando o assunto é interessante. Às vezes a aula é meio chata, o professor fala demais, tal, mas enfim, faz parte. Às vezes tem aula interessante, tem aula assim, tem aula assada, etc e tal. Depois eu chego em casa, né, tenho que arrumar as coisas, limpar minha roupa, eu tenho que fazer marmita de novo, digamos assim, que ele almoçou, ele leva comida, tal. Converso um pouquinho com os meus familiares e vou descansar, porque preciso fazer essa vida, porque a família depende de mim,
porque nem todo mundo lá trabalha, tal, minha mãe tem uma certa idade, meu pai também, etc e tal. E aí é isso, muitas vezes, que a empresa está procurando, é esse modelo que a empresa está procurando. Porque, veja, a responsabilidade de uma pessoa dessa, né? Levanta cedo, trabalha o dia inteiro, depois vai para a faculdade, tal, tem uma série de afazeres, e etc e tal. Então, muitas vezes, a empresa prefere contratar um funcionário desta forma do que aquele que fez 1000 peripécias, teve a graça de estudar, né? Teve a graça de fazer 2, 3 faculdades, né? Mora uma família boa, etc e tal, uma pessoa privilegiada e tal, mas muitas vezes essa pessoa não é tão comprometida e tão envolvida como aquele que levanta cedo, batalha o dia inteiro, sabe da responsabilidade dele com o trabalho e com o estudo, porque é uma pessoa que quer vencer na vida. Então, quando a empresa diz que está deixando o velho modelo de busca de eficiência produtiva, muitas vezes a empresa está deixando isso, para justamente pegar vocês que levantaram cedo, que trabalharam o dia inteiro, que estão aí cansados, estão morrendo de fome, às vezes está no transporte coletivo escutando a aula, não consegue abrir no computador, mas está ouvindo a aula, está participando da aula dessa forma, às vezes tem vontade de interagir, mas às vezes está restrito no ônibus, no transporte coletivo, às vezes está em pé, balançando, está suado, está no trem. Né? Muitas vezes são essas pessoas que as empresas estão procurando. Por isso que é importante a gestão de performance. Né? Eu já vi várias empresas chegarem para um funcionário chegar para a empresa e com muito receio, muito medo, dizer assim para a pessoa, olha, eu precisaria faltar no dia tal, assim, assim, assado, porque eu tenho um assunto muito importante para resolver, etc, etc. E a pessoa, né, o gestor disse assim para ele, olha, aqui nesta empresa você não pergunta se pode, você simplesmente informa. Então, olha que bacana. Um funcionário desse se sente super motivado, né? Nossa, eu não preciso pedir, é só eu informar, né? Ou seja, por que ela faz isso? Porque ela sabe que é um funcionário comprometido, é um funcionário envolvido, é um funcionário engajado, é um funcionário que sabe que vai sair para resolver alguma coisa, mas que depois ele vai ficar até mais tarde para resolver os problemas da empresa. Né? Então, é uma questão também de confiança entre as partes. Né? O gestor confia no colaborador, o colaborador confia no gestor, e os dois confiam na empresa e a empresa confia nos dois. Por isso que é importante uma gestão de performance, tá? Então, por que nós precisamos aí da gestão de performance? Bom, será que a mortalidade de empresas seria reduzida se ela tivesse uma gestão de performance? Será que as perdas decorrentes da decisão tardia de retirar um produto, de fechar uma unidade ou um negócio seria minimizada se houvesse uma gestão de performance? Será que a gestão de performance ajuda a saber se estamos executando corretamente o planejamento estratégico? Será que a gestão de performance ajuda a perceber mudanças do planejamento estratégico feito? Então, você tem aí várias perguntas. Né? Por que eu preciso da gestão de performance? E aí eu tenho várias perguntas que, obviamente, a resposta cabe a cada um de vocês. Fica aí o pensamento para vocês, se realmente vocês acham que precisa de uma gestão de performance. Se você precisa de uma gestão de performance, se a empresa que você trabalha necessita aí da gestão de performance, tá? E aqui nós temos alguns gráficos que mostram justamente isso, né? Por exemplo, determinantes da mortalidade empresarial. Tá? Então, quais são os determinantes que fazem com que a empresa morra, que a empresa entre na falência, por exemplo. Né? Primeiro delas, olha lá, falta de clientes e inadimplência, é 23%. Né? Em segundo lugar, você tem falta de capital com 20%. E em terceiro lugar, você tem problemas de planejamento e administração com 15%. E aí se seguem outros problemas aqui. Né? Mas vamos pegar esses três aqui mais graves. Né? Vejam. Falta de clientes, inadimplência e falta de capital. Então, por que aconteceu isso aqui? Porque a pessoa não parou, não sentou, não planejou, não viu as possibilidades, né? O que eu quero fazer, de que forma eu vou fazer, para quem que eu vou oferecer esse produto,
né? De que forma eu vou oferecer esse produto, quem serão os meus clientes, né? De que forma eu vou abordar esses clientes. Para fazer tudo isso, eu preciso de capital, eu preciso de recurso financeiro. Tá? E preciso também do capital humano, né? Do capital intelectual. Eu preciso de pessoas para fazer tudo isso. E pessoas motivadas, pessoas que vestem a camisa, pessoas que realmente querem trabalhar. Então, fica aqui uma primeira resposta aí da gestão de performance. A segunda, o apoio que deveria dado para que não houvesse aqui o fechamento da empresa. Qual o apoio que eu precisaria? Primeiro, empréstimo bancário, 28%, né? As empresas aí, para que não fechassem, poderiam ter evitado o fechamento, se tivessem tido um apoio bancário, uma facilidade no empréstimo, por exemplo. Segunda coisa aqui, por incrível que pareça, 18% se tivessem acreditado numa consultoria empresarial. Hã? Olha que caminho vocês têm, que porta aberta vocês têm, que portão aberto vocês têm aqui, se vocês souberem realmente trabalhar na consultoria empresarial. Então veja como a consultoria pode ajudar as empresas. Depois você tem apoio do governo, claro, através da captação aí de impostos, né? Menos encargos, menos impostos. Aqui também apoio do governo, incentivo do governo, né? 4% de lucro, até chegar aqui embaixo, ó, mão de obra qualificada, ó, só 2%, né? Então, veja que muitas vezes a empresa fecha, não é por causa que ela não tem uma mão de obra qualificada, mas é porque ela precisa de apoio de outras pessoas, de outros setores. Por isso que é importante você sentar, você fazer o planejamento estratégico da sua empresa, né? Se amanhã você chegar na sua empresa e aquele louco do seu patrão dizer, nós vamos abrir uma filial, custe o que custar, se diga esse lado, porque pode custar muito e nós vamos perder aí uma grande parte de todos os investimentos que nós temos, de todos a retaguarda aí, o dinheiro guardado que nós temos, os recursos que nós temos aí, né? Para não perder tudo isso. Né? Determinantes também da sobrevivência empresarial aqui, um comparativo entre empresas que foram encerradas, que é essa cor mais escura, o azul mais escuro, né? Das empresas que estão em atividade, que é o mais claro, né? Olha lá, um bom planejamento antes da abertura. Então, 25% das empresas continuam ainda em atividade, contra 32% que encerraram as suas atividades porque não tiveram um bom planejamento antes da abertura. Políticas governamentais de apoio às médias e pequenas empresas. Então, 26% não procuraram, não se enquadraram dentro dessas políticas governamentais, não deram bola para isso, ante 23% que estiveram dentro dessas políticas conseguindo se sobreviver. Uma boa gestão do negócio após a abertura. 19% não tiveram uma boa gestão, infelizmente sucumbiram, encerraram, e 28% sobreviveram porque tiveram uma melhora aí na boa gestão de uma empresa, tá? E aí você segue aí outros problemas, né? Outras coisas que aconteceram, que as empresas souberam aí se safar para seguir a sua vida na empresa. Tá? Então, é importante você ter uma boa gestão, é importante você ter pessoas motivadas, pessoas engajadas dentro da sua empresa, pessoas esclarecidas, você trabalhar com transparência, você trabalhar, né, gestionar a empresa, né, com as pessoas ali, todos à sua volta, né, participando ativamente da empresa, você fazendo ali realmente uma administração participativa, para que cada vez mais você possa seguir adiante aí, atingindo os objetivos da empresa.